Cláudio, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bom, Thalita, e com você? Tudo certo por aqui também. Cláudio, como você avalia então? O assunto da semana foi a reforma tributária, né? A gente conversou acho que todos os dias por aqui sobre a reforma tributária. É, Me pareceu uma grande vitória do governo, mas uma grande vitória também de Arthur Lira, né? Que vem prometendo desde o começo da semana a votação e a aprovação dessa reforma nesta sexta-feira, a quinta, né? Ontem. Isso aconteceu de fato. Ele conseguiu colocar em votação e fazer passar também a reforma, claro, por conta de articulação também com o governo. Como que você vê essa reforma hoje e esse processo que se deu ali, Congresso e governo? Olha, a política tem dessas coisas, né? Ela tem vitórias e derrotas que são compartilhadas, né? Nesse caso, a gente tem uma vitória compartilhada por muita gente, pelo próprio governo, que afinal de contas apoiava essa reforma, fez um pouco ali uma surdina, né, para não parecer que era um projeto de lei do governo que estava em discussão, e realmente não era, né, não foi encaminhado pelo executivo, mas tinha uma inspiração, que era toda a inspiração da proposta do Centro de Cidadania Fiscal, do Bernardo Api, que é o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, e que participou muito intensivamente dessas negociações, estava ontem até sendo fotografado ali na Câmara, comemorando a reforma tributária junto ao relator, né, da proposta, e foi, claro, uma vitória também do Arthur Lira, porque ele transformou isso numa questão sua, né, de mostrar o seguinte, que não é só o grande líder do Centrão, né, o gerenciador do orçamento secreto, mas é também um deputado que pode, na presidência da Câmara, nesse papel institucional, se preocupar com questões estruturais, né, com problemas do Estado brasileiro. E aí, vamos dizer, Arthur Lira, tá aí o Baleia Rossi que apareceu na imagem, que é, né, o autor aí da proposta que acabou sendo aprovada, né, e o Arthur Lira, ele é vamos dizer, ele mostrou que ele pode também ser um estadista. Acho que essa é a mensagem que ele tentou passar. A gente pode discutir se isso é verdade ou não, mas que nesse caso ele teve essa estratégia, né, de tentar se apresentar como um estadista, como alguém preocupado com questões fundamentais do país e não só com essas coisas miúdas aí da vida parlamentar, eu acho que por isso ele se saiu bem, ele soube conduzir o processo, tem essa forma um tanto quanto heterodoxa de conduzir as sessões da Câmara, isso não é de agora, isso vem desde a primeira presidência dele, na legislatura anterior, mas conseguiu, no fim das contas, fazer com que isso avançasse. Então, acho que é uma vitória compartilhada entre os dois, e diria mais, é uma vitória de vários setores da sociedade brasileira, né, que tinham interesse nessa aprovação, que ela nunca vai ser uma reforma ótima para todo mundo, mas ela pode ser uma reforma que é aceitável para todo mundo, mas que no conjunto, né, não é ótima para cada um, mas ela é ótima para a sociedade como um todo. Né? Então, acho que essa foi a situação a que se desfechou ali. E por isso que acho que há muitos vitoriosos. E um derrotado, né, basicamente. Quem seria o derrotado? O PL? O Jair Bolsonaro, né? Sim. Porque o Jair Bolsonaro, ele viu a casca de banana do outro lado da rua, atravessou para pisar nela, né? Quando ele transforma essa questão num cavalo de batalha, né? Diz o seguinte: "Ah, é a reforma do PT, eu voto contra qualquer coisa que venha do PT". Eh, e acaba sendo derrotado, inclusive numa ruptura, né, pelo jeito que é o que vai acontecer com o seu pupilo, que se elegeu governador, de São Paulo, ele está, na realidade, de alguma forma, liberando essa figura para se desvencilhar dele. Então, o Tarcísio de Freitas tem aí a oportunidade da sua alforria em relação ao bolsonarismo, e, ao mesmo tempo, ele sai como um perdedor, né? Como um indivíduo, primeiro, contra o país, porque ele não está olhando o conteúdo da reforma, ele está votando contra porque é do governo, acabou, né? Ou seja, uma política completamente destrutiva. E segundo, porque realmente pediu para ser derrotado, e foi. Né? Então, acho que é uma derrota sob todos os aspectos. Ontem a gente conversou agora sobre conversou sobre a figura de Tarcísio nessa discussão, né? E Miguel Stedley chamou a atenção para esse deslocamento, muito por conta de Bolsonaro, do Tarcísio para o centro. Ele se realmente se desvincula ali de uma extrema-direita mais atrelada a Bolsonaro e se move para o centro. Ou seja, é positivo nesse momento o saldo para Tarcísio? Muito positivo, né? Porque ele já vinha fazendo esse movimento de modo muito paulatino, muito cuidadoso, né? Soltou aquela frase há um tempo atrás de que nunca foi bolsonarista raiz, né? Tem essa postura mais aí amena de falar, mas quando o Bolsonaro perdeu seus direitos políticos, ele se solidarizou de imediato, falou que ele seria era ainda a grande liderança da direita no Brasil,
estava presente nessa reunião do PL, que era um desagravo ao Bolsonaro por conta dessa perda dos direitos políticos, né? Ele, sem ser um membro do PL, era do Republicanos, estava lá e ali quase saiu apanhando. Ele teve que sair protegido porque tinha bolsonaristas que queriam bater nele, né? Então, nessa situação, ele se mostra o sensato que saiu do governo de insensatos, né? Que se elegeu, que é capaz de perceber quando certas situações exigem negociação política, exigem concessões, consegue dialogar, inclusive com o ministro da Fazenda, que foi seu adversário na disputa eleitoral ao governo do Estado de São Paulo, né? Então aquela foto, na realidade, transmite também essa mensagem, e no momento em que me parece que esse espaço eleitoral da extrema-direita está fragilizado no Brasil. A direita tem muito espaço. Acho que o bolsonarismo teve a capacidade de abrir um terreno para ser ocupado pela direita, mas não necessariamente pela extrema-direita. E aí o Tarcísio começa a se colocar muito bem. Até a pesquisa da Atlas, né, que saiu ontem, né, se não me engano, é uma pesquisa que traz exatamente essa informação, que o Tarcísio já é percebido, né, por 60% dos que responderam à pesquisa como a principal liderança da direita hoje no Brasil, né? Aí a deputada Adriana Ventura, que apareceu também na imagem, é a única defecção do Partido Novo, né, que é o bolsonarismo que come com talheres, a favor, né, da reforma tributária, né? Os outros dois ali, o Van Hatten, né, que é esse aí que está agora, né, e um outro deputado, que agora me esqueço quem é, os dois outros votaram contra a reforma tributária. Eu quero conversar mais com você sobre essa vitória do governo, sobre as articulações que o governo tem feito e como isso parece funcionar bem. Há pouco tempo isso tinha sido questionado, né, na votação do arcabouço fiscal. Mas só antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a figura de Jair Bolsonaro, já que a gente está nesse assunto. Como que você vê o capital político hoje de Jair Bolsonaro? A gente vem conversando sobre isso aqui no Bom para Todos, porque ele vai ficar um pouquinho fora dos holofotes por conta dessa inelegibilidade dele, por conta de ele não ter nenhuma posição importante política, ele é o presidente de honra, né, do partido, e o que joga holofote para ele são esses processos que ele responde na justiça, né? E assim como o Trump faz, ele acaba utilizando isso para acabar aparecendo, para ser ouvido. Mas, para além disso, como você avalia esse capital político que ele tem neste momento? Olha, acho que é um capital político depreciado, né? Ele poderia ter saído maior, né? Primeiro, se não tivesse ficado naquela situação que ficou após a derrota eleitoral em 2022, né? Quando ele se enfurna no Palácio da Alvorada, não fala com ninguém, não dá nenhum tipo de declaração, não reconhece a derrota, mas também não dá qualquer mensagem mais clara aos seus seguidores, né? Mas deixa ali nas entrelinhas que não aceita o resultado. Depois faz aquele discurso pouco antes de ir embora, em que ele de novo questiona o que havia acontecido, não reconhece novamente a derrota e acaba, na prática, né, ao longo de todo o seu mandato, incitando aquilo que culminou na intentona neofascista do 8 de janeiro, né? Então, quando aquela intentona acontece e não produz o efeito que se desejava, eu quero dizer, os seus perpetradores, né, desejavam, que era dar um golpe de Estado, ele sai muito mal, né? O bolsonarismo sai muito mal, né? A extrema-direita sai muito mal daquela situação, né? Porque, enfim, o grosso da cidadania repudia aquele tipo de coisa, e isso também já foi aferido em pesquisas. E aí ele já tinha perdido muito capital. Agora, né, com a sua inelegibilidade, né, que o torna fora do jogo pelo menos até a eleição de 2028, né, eleição municipal, porque 2030 talvez ele consiga participar, dependendo aí da leitura que se faça, né, da inelegibilidade, se no dia da eleição ele puder ser votado, se ele pode participar, mas aí pode se inscrever como candidato, não pode, enfim, isso talvez ainda abra espaço para alguma discussão, mas 2028 é líquido e certo. Então, por aí ele já está fora, né, também do jogo. E agora, sofrendo essa derrota que pediu para sofrer, né, criando espaço, né, para o seu pupilo aí para crescer em cima dele, e até para outros na direita crescerem em cima dele, né? Então, acho que o Bolsonaro tem um capital muito depreciado nesse momento. Ele está bem menor agora do que saiu da eleição passada, quando ele já saiu pequeno, né? Não só porque perdeu, mas depois porque não reconheceu a derrota e ficou naquela situação de um silêncio depressivo. Depois diminuiu mais ainda no 8 de janeiro e diminuiu mais ainda agora com essa imensa derrota na reforma tributária. E tende a diminuir ainda mais?
Olha, eu acredito que sim, né? Porque isso tudo vai produzindo um isolamento, né? Ao Sim, produzir o isolamento, muita gente que ainda poderia apostar no nome do Bolsonaro se afasta dele e começa a amarrar seu cavalo em outro lugar, em outro poste. E aí, consequentemente, crescendo os seus adversários no campo da própria direita, ele diminui ainda mais. E no antagonismo principal, né, que ele tentou sempre e continua tentando fazer, que é o Lula e o PT, se o governo começar a sair bem, e a reforma tributária é uma vitória, evidentemente, do governo, pode produzir um ambiente econômico melhor, com mais investimentos privados, tudo mais, não imediatamente, nem do dia para a noite, de forma acelerada, mas vai produzindo esse ambiente. A gente já tinha alguns outros sinais de melhoria econômica. Se o governo também prospera, aí o Bolsonaro está no sal, né? Porque ele perde espaço na direita e tem o seu antagonismo político principal crescendo. Então, fica na sim. situação que é, digamos, no mínimo, desconfortável para ele. Mas acho que é muito pior do que isso.